Bom dia, pessoal! Prepare sua apostila 5, que nós vamos começar o conteúdo de ciências dessa apostila. Hoje nós vamos falar sobre alimentação. Muito bom, hein? Bom, todos os seres vivos, eles necessitam de energia para realizar funções vitais no nosso organismo. Essa energia ela é conquistada a partir da nossa alimentação. Por exemplo, as plantas elas produzem seu próprio alimento, elas são chamadas de autótrofas. Nós, seres vivos, humanos, nós somos heterótrofos, ou seja, a gente precisa buscar e produzir o nosso próprio alimento. Os seres humanos eles precisam de muitos nutrientes para sobreviver. Para isso, ele precisa ter uma alimentação saudável. Ele deve ingerir diferentes tipos de alimento, a fim de garantir esses nutrientes que são tão importantes para o nosso desenvolvimento. Os nutrientes são substâncias necessárias para o funcionamento do nosso corpo e elas são encontradas nos alimentos. Elas podem ser como carboidratos, proteínas, óleos, gorduras, sais minerais, vitaminas. É importante saber que esse grupo de nutrientes, ele não é encontrado apenas num único alimento. Ela é encontrada em vários alimentos. Por isso, o nosso cardápio, a nossa alimentação, ela deve ser equilibrada, balanceada e diferenciada. Para a gente poder compor melhor uma alimentação saudável, é necessário que a gente entenda a função e a classificação de alguns alimentos. O primeiro grupo de alimentos que a gente vai estudar são os alimentos construtores. Eles são muito importantes porque eles são fonte de proteínas. E eles atuam principalmente no crescimento do corpo, no reparo de partes que estejam danificadas e nos processos de defesa contra algumas doenças. Alguns autores costumam comparar o nosso corpo com um automóvel, né? Onde tem lá toda a parte de motor, bombas, válvulas. Nosso corpo é parecido, só que no lugar disso nós temos lá músculos e ossos. Os alimentos construtores são muito importantes para essas partes do nosso corpo. Poxa, olha só que delícia! Então, os alimentos construtores são ricos em proteínas. Proteínas, geralmente a gente pensa em carnes, né? Sim, são exemplos de alimentos ricos em proteínas. Todos os tipos de carne, tá? Ovos, leite e os derivados do leite, que é manteiga, queijo, essas coisas. E algumas sementes, como feijão, lentilha, grão de bico, soja, amendoim, nozes, castanha, essas sementes que são mais oleaginosas. Além dos construtores, nós temos os alimentos energéticos, como já diz o nome, que nos dão energia. Então, eles fornecem energia para o corpo, para que o corpo consiga fazer as atividades, como respirar, os batimentos cardíacos, correr, pular, escrever, estudar e até pensar. Então, são alimentos muito, muito importantes. Geralmente, eles são ricos em carboidrato e gorduras. Os alimentos energéticos podem ser todo tipo de pães e massas que você conhece e alguns tipos de óleo, além de batata, mandioca. São alimentos que dão, como diz a minha avó, que dão muita sustância. Então, são alimentos que dão muita energia. Nesse grupo, nós vamos conhecer a função dos alimentos reguladores. Eles também são chamados de protetores. Por quê? Porque eles ajudam a regular o funcionamento
coordenado de alguns órgãos e protege o corpo contra doenças. Além de proteínas e sais minerais, os alimentos reguladores eles têm vitaminas. As vitaminas são substâncias necessárias em pequenas quantidades para o funcionamento do corpo e não são produzidos por ela, exceto a vitamina D. Por isso, a necessidade diária de vitaminas deve ser suprida por meio de uma alimentação variada. A vitamina D é aquela que é a luz do sol faz o nosso corpo produzir, certo? São exemplos de alimentos reguladores todas as frutas que você conhece e todos os legumes e verduras. Sim, por isso que eu coloquei esse arco-íris aí para representar essa classe de alimentos. Bom, uma alimentação saudável e equilibrada, ela deve conter, quando a gente faz o nosso prato, ela deve conter todos os 3 grupos de alimentação. Tem que ter o construtor, ou seja, uma carne, tem que ter o carboidrato, o arroz, feijão, macarrão, uma batata, e também tem que conter os nutrientes importantes dos alimentos reguladores. Por exemplo, uma pessoa que pratica esporte, ela precisa comer muito mais carboidrato que uma pessoa normal. Cada pessoa precisa adequar a sua alimentação ao seu modo de ser, ao seu jeito de viver e a sua idade e tamanho também. As fibras e a água, apesar de não serem consideradas nutrientes, são fundamentais na alimentação saudável. As fibras são substâncias que atuam principalmente no processo digestivo e principalmente na parte do intestino. São ricas em fibras, as hortaliças, os legumes, frutas e grãos. A água é fundamental, é a substância mais abundante na composição dos seres vivos, quer dizer que nosso corpo ele tem muita água e ele participa muito das funções vitais do nosso corpo. Ele está presente em todos os grupos alimentares, em menor ou maior quantidade, dependendo do alimento, e ele é muito importante na ingestão diária. Temos aí vários benefícios quando bebemos água. Faça as leituras das páginas 152 até 158. Não esqueça de marcar aquilo que você achar muito importante, principalmente em relação aos 3 grupos alimentares que nós acabamos de aprender. E faça as atividades da página 159 e 163. Não esqueça que esse conteúdo está na apostila 5. Beijos e até outra aula.